Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs, sintonizados neste momento com a Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que vamos realizar mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como finalidade estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando as lições de Jesus e também incentivar as famílias à realização dessa prática bastante salutar, que é ter o Evangelho no lar e nos corações, segundo campanha da Federação Espírita Brasileira. Participando do programa de hoje, nossa companheira Jane Chandre, a Cléia Nonato, João Carlos e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos ao início da nossa reunião, ouvindo a mensagem inicial. No livro O Espírito da Verdade, por Francisco Cândido Xavier e Valdonieira, vamos ouvir a mensagem de Bezerra de Menezes, Problemas do Mundo, baseado no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias nas ciências, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Senhor Jesus, com essa frase final da nossa mensagem, fora do Cristo não há solução, que nós possamos entregar a Ti, Mestre, as nossas dificuldades, os nossos problemas, para que nos auxilie na solução. Sabemos que ela não vem fácil, não vem de mão beijada, mas contigo, com certeza, todos os caminhos ficam mais fáceis, as portas se abrem, competindo a nós caminhar por elas. Fica conosco, Senhor, abençoando-nos hoje e sempre. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja.
paz a todos. Vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador. A lição: Advento do Espírito de Verdade. O item, o 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Não devemos nos desesperar. Tenhamos fé. Acreditemos nesta maravilhosa lição. Nunca estamos só. Nos momentos de angústia, elevemos uma prece a Deus. Nós sabemos que o nosso planeta é de provas e expiações. O mundo está cheio de charlatões, pessoas que nos enganam. Por isso, Deus se encontra à nossa disposição para enfrentarmos os nossos sofrimentos. Como ele diz, é o médico das almas. Nós devemos lembrar de agradecê-lo pelos bons momentos que passamos. Sejamos gratos. Paz a todos. Complementando aqui o comentário que foi feito pela nossa companheira Cleia, e o final da mensagem que a Jane acabou de ler, fora do Cristo não há salvação. E aqui, esse item começa dizendo: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E no finalzinho do item diz, né? Então, ele, quer dizer, Deus, né, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, quando a gente ora com fervor a Jesus, nós estamos acionando os recursos positivos que irão nos ajudar, qualquer que seja a nossa necessidade. Os espíritos que já estão um pouco mais adiantados vivem no mundo espiritual com a finalidade de nos ajudar aqueles que estão ainda encarnados, principalmente quando há um elo de amizade, um elo de afinidade, de forma de pensar, e isso é muito bom para que a gente possa, inclusive, querer um pouco mais na oração, porque muitas pessoas rezam, como a gente costuma dizer na palavra comum, mas sem convicção. Mas quando a pessoa ora, então a coisa acontece com
mais possibilidade de êxito. Essa mensagem, ela lembra o que Jesus disse, que está registrado no Evangelho, né? Que ele não veio para os sãos, mas para os enfermos, né? Então ele se coloca como esse grande curador aí de toda a humanidade, né? Porque na verdade os sãos não estão encarnados, né? Os que estão encarnados aqui na Terra, que somos todos nós, são os que estão precisando encarnar, né? Ou seja, nós temos alguma enfermidade, não física, mas com certeza no nosso espírito aí, nessa etapa evolutiva, somos todos doentes de alguma forma, né? Então é para todos nós que Jesus veio trazer a sua mensagem. E quando nós merecemos, né, as coisas acontecem até de forma inusitada. Com a morte do Papa Francisco, vamos mostrar uma reportagem, quando ele veio aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte, ele estava naquele carro, né, ia passando por uma rua de Belo Horizonte, de repente o Papa mandou parar o carro, soltou do carro, tinha um homem com uma criança no colo, ele foi, beijou a criança, né, e retornou ao Papamóvel, né, para continuar essa viagem. Né. Depois esse homem deu uma entrevista que ele estava lá porque o filho tinha uma doença grave, o médico já tinha até desenganado, e olha a intuição do Papa, né? Milhares de pessoas, ele parou o carro, beijou a criança e essa criança ficou boa. E aí a gente vai continuar aqui na leitura do item 8, que é o último desse capítulo, o Cristo Consolador. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Interessante que as mensagens, duas são em Paris, mas as outras duas são em cidades diferentes, né? Uma em Bordeaux e outra em Havre. Provavelmente através de médiuns diferentes, em grupos diferentes também. O que mostra que, até uma frase também do Evangelho, o Espírito sopra onde quer, né? Então, ele está aí, principalmente nessa época da codificação, né, que eles vinham trazer o que era importante para nós, eles vinham onde fosse necessário, né? Não tem distância para eles. E aí, inclusive, dando veracidade, né? Porque foi um ponto diferente, médio diferente, cidade diferente, tá? Mas o espírito era o mesmo, né? E sobre a mensagem, ele destaca essas duas qualidades aqui. Ele fala as palavras, né, mas na verdade as duas qualidades que vão criar essa couraça, essa fortaleza que nós precisamos. Esse bálsamo que ele fala, que vem junto com as dores, vem o bálsamo, né? E o bálsamo vem através desse fortalecimento que a gente tem com essas duas palavras, devotamento e abnegação. A abnegação é a negação de si mesmo, é o contrário do egoísmo, né? E o devotamento também, que é a gente dedicar o nosso tempo para alguma coisa que seja em benefício de todos, né? Então, tem pessoas que se devotam
a uma causa nobre de ajudar os animais, outros de ajudar as pessoas, né? Da vida por nascer, desde a concepção, né? O combate ao aborto, o esclarecimento às pessoas, tudo isso são devotamentos, pessoas que colocam a sua vida à disposição de uma causa nobre. Temos tantos exemplos na humanidade, né? E nós também, no nosso pequeno nível, também temos os nossos devotamentos, né? A casa espírita, o espiritismo, a nossa família, né? As mães, principalmente, como elas são devotadas aos seus filhos, né? Isso é esse devotamento que fala aqui da mensagem. Esse finalzinho aqui, o coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Nesse trecho, o coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Então, é uma frase em que tudo está se acontecendo, né? A colocação, e a pessoa está se melhorando, né? E depois parece que, ao contrário, a frase seguinte contradiz a inicial. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Qual é o nexo? Em relação ao finalzinho da mensagem, nós damos como exemplo, né, que, por exemplo, quando um espírito é obsessor, né, aquele que é cobrador, né, se aproxima de um espírito que ele quer prejudicar, né, esse obsessor ele age no perispírito, que é o elo de ligação. E o corpo às vezes se ressente com uma enfermidade, com um mal-estar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, né, quando se aproximava um espírito desse quilate, eu tinha muita dor de cabeça, que eu já sofria de enxaqueca, né, e eu tinha muita dor de cabeça. Então é o corpo ressentindo a presença de um espírito que estava ali para cobrar. E aí, para completar esse item do Espírito de Verdade, a gente trouxe um trecho que está no livro Obras Póstumas, que é um conjunto de escritos que Allan Kardec deixou e que foram condensados após a sua morte, por isso Obras Póstumas, né? Não é um livro mediúnico, não foi o Espírito Kardec que ditou para alguém, né? E aí dentro do Obras Póstumas tem um item que Kardec colocou como título Meu Guia Espiritual, e a gente vai analisar essa mensagem junto com o que a gente viu sobre o Espírito de Verdade, né? Numa reunião na casa do Sr. Baudin, e ele pergunta: ouviste sem dúvida o relato que acabou de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta do Espírito: era o teu espírito familiar, ou seja, o teu anjo da guarda. Poderias dizer-me quem é ele? Kardec, curioso, querendo saber quem era o seu anjo da guarda, né? E o Espírito responde: pode perguntar a ele mesmo, pois está aqui. Aí ele vai perguntar para o seu espírito familiar, né, para o seu protetor, né? Meu espírito familiar, a quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o Espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, estarei à tua disposição. E aí a gente deixa a conclusão para os ouvintes, né? Será que esse a verdade é o mesmo Espírito de Verdade que dita as mensagens, né? E será que esse Espírito de Verdade é o próprio Jesus, né? Então, resumindo tudo, será que o anjo da guarda de Kardec seria o próprio Jesus? A gente não tem essa resposta para dar, né? Mas fica aí à vontade dos ouvintes de pesquisarem, tirarem suas próprias conclusões. Mesmo que não tenha sido diretamente Jesus, né, porque Jesus tinha outras ocupações, né, mas eram espíritos muito ligados a Jesus, né, fazia parte daquela falange que coordena, né, do mundo espiritual os planetas, o progresso, né? Então a gente vê que esse título que dá a verdade, né, porque a finalidade deles era seguir a recomendação de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Então, essa verdade foram trazidas aos poucos em vários locais, não só na França, como em outros países também. Tem mensagem do Evangelho que foi dita em Bruxelas, né, em outros países, até tem uma que foi na África, né? Então a gente vê que assim, bastante diversas as localidades médias para dar autenticidade ao conteúdo, porque o objetivo da mensagem é sempre o mesmo, chamar a atenção do homem, como diz aqui, para o seu progresso espiritual. E nós vamos aproveitar esse finalzinho de programa para chamar a atenção dos nossos ouvintes com relação ao Clube da Fraternidade, que é o que mantém a rádio no ar. É a colaboração dos componentes deste clube que faz com que a rádio possa continuar com a sua missão, que é divulgar o Espiritismo. Primeiramente era só do Rio de Janeiro, quando era só rádio, né? Não tinha ainda redes sociais. Agora, com as rádios sociais, se espalhou para o Brasil inteiro, inclusive muitos países do mundo, né? Porque quando a gente ouve esses programas que são interativos, né? Nós vemos que pessoas lá no Japão, na África do Sul, né? Mandam, né? Os recadinhos, né? Que estão ouvindo o programa, acompanhando. Então, isso é muito importante, porque é o trabalho de que o Espiritismo saia do Brasil, que foi o país mais acolheu a doutrina espírita, e seja conhecido no mundo inteiro. Então, ajudem a rádio o quanto vocês puderem, né, para que a gente possa continuar nessa missão. E a rádio tem essa função não só de divulgar o espiritismo, como também de fazer com que essas pessoas matem saudades, né? Esses que moram muito longe de casa, às vezes sozinhos, às vezes vão sem família, né? Através da Rádio Rio de Janeiro eles ouvem uma voz conhecida, né? E isso mata um pouco a saudade dessas pessoas, diminui aquela solidão de muita gente estar morando em outro país, né? Agora a Jane vai fazer a leitura. Tem poesia no final? Tem. A leitura de uma poesia para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, agradecendo a você a sua audiência. Vamos encerrar com o livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral. A solidão, falso atalho, que não cura e que crucia, é mal que exige o trabalho, sua melhor terapia. O remédio, tanto quanto a lição mais convincente, não promovem por encanto quem ainda é tão carente. O enfermo que fica são deve evitar a recaída, e o saber qual lampião precisa azeite e torcida. Tampouco ver, apalpar, convence o incréu da verdade, que não pode contestar o que lhe fere a vaidade. O espiritismo, por isso, precisa ser estudado e na escola do serviço com amor vivenciado. Mais que casa de oração, a doutrina da verdade é a escola do coração e templo da caridade. E assim, Jesus amado, ao final do nosso programa, queremos te agradecer pela oportunidade de falar das tuas lições morredoras para todos os ouvintes que estão sintonizados nesse instante com a Rádio Rio de Janeiro. Abençoa cada lar, Senhor, principalmente envolvendo os idosos, os enfermos, que aqueles que colocam a água para ser fluidificada, que esse seja o momento dos bons espíritos, os espíritos familiares, como nos falou Allan Kardec, todos nós os temos, possam, Senhor, depositar neste líquido os medicamentos necessários para que a saúde possa ser melhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o nosso país e a toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.